é certa missão a cumprir. Isto é resposta pra quem sabe agir. Em Jó, ele é o Redentor que se levantará. Em Salmos, ele é o pastor que nada faltará. Provérbios é sabedoria do bom instrutor. Em Eclesiastes, ele é o pregador. Cantares é o noivo com eterno amor. Em Isaías, ele é o Messias enviado a nós. Em Jeremias, ele é o choro sendo nossa voz. Amado Deus e querido Pai, aqui estamos, Senhor Jesus Cristo, mais uma vez na Sua presença, Pai, para Te louvar e Te exaltar o Teu santo e bendito nome, Senhor. Espírito Santo de Deus, eu creio, Jesus, na Tua palavra, Senhor, que nós possamos, Senhor Jesus, estar diante de Ti, para Te louvar e exaltar o Teu santo e bendito nome, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Em Lamentações, ele é o clamor que seu povo pediu. Em Ezequiel, em Números, herança e organização. Em Deuteronômio, é fé em ação. Em Josué, ele é o capitão vencedor. Em Juízes, é o justo juiz que a lei santa aplicou. Em Ruth, ele é o parente que não desampara. E em Samuel, ele é resposta clara, que quem ora e crê, sua bênção declara. Em Reis, ele é o maior rei que sempre reinará. Em Crônicas, ele é a história que não morrerá. Em Esdras, ele é o decreto de Deus a servir. Neemias é certa missão a cumprir. Amado Deus e querido Pai, que estamos, Senhor Jesus Cristo, mais uma vez na Sua presença, para Te louvar, Senhor, e exaltar o Teu santo e bendito nome. Pai Santo e Pai querido, aqui, Senhor Jesus Cristo, nós pedimos, Senhor, a bênção sobre nós, ó Pai, a Sua direção. Envia o Espírito Santo para que possa trabalhar sobre nossas vidas, Pai, para que nós possamos falar tudo, Senhor, sobre a Sua direção. Deus, estenda as Tuas mãos sobre cada um dos irmãos, nossos amigos que irão nos acompanhar, ó Pai, que nós possamos transmitir, Senhor, o melhor da Tua palavra, Pai querido. Assim nós Te pedimos, ó Deus, e Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. É resposta pra quem sabe agir. Em Jó, ele é o Redentor que se levantará. Em Salmos, ele é o pastor que nada faltará. Provérbios é sabedoria do bom instrutor. Em Eclesiastes, ele é o pregador. Cantares é o noivo com eterno amor. Em Isaías, ele é o Messias enviado a nós. Em Jeremias, ele é o choro sendo nossa voz. Em Lamentações, ele é o clamor que seu povo pediu. Em Ezequiel, ele é o Filho do Homem, o maior dos homens que o mundo já viu. Muito boa noite na paz do Senhor Jesus Cristo, a todos vocês que estão nos acompanhando neste momento, que o Senhor possa nos dar graça, Senhor, né? Que nós possamos transmitir a palavra de Deus a partir de agora, direto do Estúdio Prudente. Estaremos apresentando mais uma programação. Desde já agradecemos a todos vocês aí que nos acompanham. Em Daniel, ele é o tempo do tempo a cumprir. Oséias é restauração, é o amor a agir. Em Joel
A paz do Senhor, meus irmãos, queridos amigos, estamos aqui também, né, meu Valdir? Mais uma sexta-feira, hoje, para nós trazer mais um estudo da Palavra de Deus. Agradecemos a todos aí que estão entrando, assistindo. Fique conosco, Deus tem uma palavra para o teu coração esta noite. Queremos aprender muito com a Palavra de Deus. Deus tem uma palavra para a sua vida, para o seu lar, nessa noite. Glória a Jesus. Miqueias, ele é mensageiro, Naum, ele é o vingador, Abacuque, ele é voz de Deus a gritar, aviva povo adorador, Sofonias é o pastor zeloso, Ageu a herança, ele vem restaurar, Zacarias e Glorificado é o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aí para apresentar mais uma programação EBD Raiz, juntamente com o nosso irmão diácono Eliezer. Que Deus venha abençoar as suas vidas. Malaquias é o sol da justiça e não se apagará. Ei, Mateus, é o Filho de Deus a salvar. Você pode estar aí compartilhando junto conosco, você pode curtir também e enviar a sua mensagem para que nós possamos interagir junto com vocês. Em Marcos é a mão de Deus a operar, em Lucas é o Filho do homem andar, em João é a porta do céu. Sem perca de tempo aí, nós vamos aqui estar passando os nossos amigos aí que nos acompanham. BM Comunicação Visual, móveis sobre medida Petri, vertical é produto de limpeza, Panificadora Ribeiro, Elite Calhas, Agro Gaúcho, Recriar, requinte na medida certa, WCL, Louvor e Mensagem, Valdir Cabeleireiro, CDS Pintura e JM Comunicação. Para o homem passar, em Atos é luz para pau, Romanos é a nossa justificação. Muito bem, desde já agradecemos a todos vocês aí que nos acompanham. Estaremos aí agora passando por diácono irmão Eliezer, que vai estar dando o início na programação. A paz do Senhor, irmão Eliezer. A paz do Senhor, meu Valdir. Desejamos cumprimentar a todos aí que estão nos ouvindo e queremos dizer que você é bem-vindo nesse momento, você que está assistindo essa programação e na qual nós vamos estar trazendo mais um ensino da Palavra de Deus através dessas belíssimas lições bíblicas, como o nosso programa que nos diz assim, né, que é EBD Raízes, né? Lições que marcaram épocas, lições que já foram estudadas no passado. Talvez você tenha uma lição dessa daí lá na tua estante, guardada lá numa caixa, né? Então, se você talvez esteja essa lição, né, quiser nos acompanhar com essa lição, essa lição que nós estamos estudando, já semana passada estudamos essa lição, é a lição de 1991, né? Há quase 30 anos atrás, meu Valdir, essa lição foi estudada. E semana passada nós já começamos esse programa estudando essa lição. Hoje vamos dar prosseguimento estudando essa lição. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para o teu coração através do ensino da palavra de Deus que aqui nós vamos extrair nessa lição bíblica dominical, né? Então, Deus possa estar presente em nosso meio, Deus possa estar presente aí na sua vida nesta noite. É isso aí, é bênção de Deus, né? Vemos aí, como o irmão tem falado, a lição aí é bastante antiga, nós podemos dizer, né? Bem raízes mesmo, né? Então nós podemos aí estar compartilhando junto com vocês. Vocês podem interagir conosco, né? Vai ser bênção de Deus, né, irmão Eliezer? Bênção de Deus. Tenho certeza que você vai poder abrir os horizontes em relação a esse assunto que nós vamos estudar, e eu tenho certeza que vai ser um agente transformador na sua vida. Você vai buscar a mais, você vai se posicionar de uma forma diferente
a partir do que você vai aprender nesta noite, a partir do que você vai relembrar essa noite, por que não dizer, né, Valdir? Porque muita coisa que a gente lê na Bíblia, né? Mas é um versículo tão comum, mas quando você lê, parece que ele renova a tua vida, parece que ele traz um novo viver na tua vida, por mais que você conheça, mas quando você lê ele, você se alimenta, é um novo alimento. Por isso que a palavra de Deus é viva, né? Ela é eficaz para nossas vidas, né? É verdade. E não esquecendo, vão aí ajudando nós, né? É importante que vocês também interajam aí conosco aí, né? Serão bem-vindos. Pode escrever aí, pode fazer a sua pergunta também, ou que já estudou. Dizer, ele comentou assim, não leia a Bíblia, né? E daí muitos comentaram, né? Mas o que esse pastor está falando? Não lê a Bíblia, né? Daí ele colocou 3 pontinhos, né? Que ele ia continuar a fala dele. Daí ele deixou só os comentários ali. E muita gente já falando, né? Mas por que não lê a Bíblia? Não lê a Bíblia. Daí ele continuou. Não leia a Bíblia sem oração, sem papel e sem caneta, né? Então, é essa forma que nós devemos ler a Bíblia, né? Com oração, num sistema devocional a Deus e também papel e caneta. Então, eu já digo aí para você nesta noite, se você que está acompanhando aí na sua casa, no conforto do seu lar, pega aí um papel, uma caneta e vai marcando. Eu tenho um hábito, meu Vadir, de sempre que eu vou estudar, eu sempre tenho papel, sempre tenho um caderninho comigo, sempre tenho um marca-texto. A minha Bíblia é toda rabiscada. Eu sempre vou lá um versículo, lá e rabisco, escrevo alguma coisa em cima ali. Não tem problema de você... Isso aqui é só um livro. A palavra de Deus que está inserida aqui, que vai fazer toda a diferença no seu coração. Então você pode usar, né, escrever, por causa que quando a gente escreve, quando você transcreve alguma coisa para o papel, a tua memória, né, vai fazer com que você aprenda mais, vai fazer com que aquilo fique gravado mais na sua mente, né, meu Valdir? E é bem isso aí, né? É muito interessante, né? Porque, tipo, digamos assim, eu, na minha infância, como eu falei a vez passada, eu não frequentei escola dominical. Então, para mim, essa lição que nós estamos passando aí, para mim é muito importante, né? Assim como eu não passei no passado, mas agora eu estou vendo agora, né? Exatamente, né? Olha só a oportunidade, né? Então. E como nós falamos também no programa passado, né? Essa lição é uma lição de 91. 91 eu estava nascendo. Eu nasci em maio de 91. Então, como nós já falamos aqui, essa lição... mas como é que tu tem essa lição? Essa lição, eu já contei semana passada aqui. Tenho certeza que Deus, já sabendo desse propósito do meu coração, né? Ele enviou um servo dele, o pastor João Almeida, né? E um dia ligou para mim e me ofereceu a coleção que ele tinha de lições guardadas, né? Irmãos, você pode fazer uso dessas lições. E eu aceitei de muito bom gosto e aquilo, a partir daquele dia, começou a marcar a minha vida, o Espírito Santo começou a trabalhar na minha vida, que eu não queria deixar só guardado lá na estante, eu queria usar. Então, pela misericórdia de Deus, hoje estamos aqui, de uma forma bem humilde para você, de uma forma bem limitada, né? Conforme nós passamos, eu tenho certeza que não é nós que vai convencer a você, mas sim o Espírito Santo que vai convencer. É Ele que convence. Então, nós estamos aqui passando de todo o coração, né? Nós nos preparamos durante a semana aí, estudamos, para na sexta-feira aqui passar um pequeno estudo. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para o teu coração, Deus tem um ensino para a tua vida, que vai começar a mudar a sua vida a partir desse momento que você acaba estudando, acaba se direcionando à Bíblia através da palavra de Deus. Glórias a Deus. Aí. Então, vamos dar o nosso início aí, né, na leitura da lição aí, e vocês aí enviam a sua mensagem, vai ser importante aí pra gente. É isso aí. Então, nós vamos dar prosseguimento à nossa leitura aqui, né? Como eu falei, estamos estudando essa lição de 91. Ela tem o título de Maturidade Cristã, né? Ela é um pouco diferente de uma lição, tem uma lição atual que nós estudamos aqui. Essa lição de 2021, depois eu vou estar apresentando o tema dessa lição. Então veja que é uma lição já bem mais, né?
tem o título ali, né? Já tem sobre o que fala, né? Mas a palavra de Deus, tanto nessa quanto nessa aqui, está inserida aqui. Então, o que nós vamos aprender aqui não é o que homens disseram, e sim o que Deus disse através da sua palavra. E como nós já começamos na aula passada, não tem como não começar um programa dessa maneira, irmão Valdir, sem começar falando da Bíblia. Qual que é o propósito da Bíblia, né? Por que existe a Bíblia, né? Nós já falamos semana passada e hoje nós vamos estudar como estudar a Bíblia. Talvez você tenha curiosidade, né? Quem já nunca pegou a Bíblia e começou a ler e parou, né? Começou a ler em Gênesis e começou a ler algumas coisas que não começou a entender e parou, desistiu de ler por ser complexa, por ser não entender. Então, hoje nós vamos estudar como como estudar a Bíblia, né? E eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para o teu coração nesta noite, né, meu Valdir? Então, nós vamos começar aqui a nossa verdade prática, essa data dessa lição que foi estudada em 21 de abril de 1991, né? A verdade prática vai dizer assim dessa lição: o crente consciencioso é aquele que ama o estudo da palavra de Deus, procurando interpretá-la e aplicá-la corretamente à sua vida. E ali tem o texto áureo, né? 2 Timóteo 2:15, procura-te apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então, ali já nos exortando, né, a nos apresentar a Deus como um obreiro aprovado, né, como alguém que não tenha que se envergonhar. E qual que é o caminho para isso? Aqui está o grande manual, o manual das nossas vidas, conforme nós já falamos na semana passada, né? A Bíblia é um manual de vida para o ser humano, para nós humanos, independente da sua religião, independente da sua crença. Essa Bíblia tem o caminho para você, do início ao fim. Nenhuma vírgula que aqui foi escrita, nenhum ponto está fora do lugar. Tudo está no lugar, tudo está correto, né? Então não podemos tirar e nem colocar, né? Né? A Bíblia, quando ela se cale também, né? Quando ela fala, fale também. Mas quando ela se cala, não vá além, né? Não vá além, porque tu pode falar algo que não venha a ser. Tu pode aplicá-la, tu pode comentar, né? Interpretar. Agora, você colocar, né? Acrescentar um texto, lá em Apocalipse vai dizer, né? João dizendo assim, que quem acrescentar ou tirar, né, partes da Bíblia, vai ter um preço a ser pago. Vai ter um preço a ser pago. Então, isso é um grande cuidado que nós temos que ter nos dias de hoje, irmão Valdir. E infelizmente, a gente vê muito por aí pessoas pegando partes, texto fora de contexto. Diz um certo pastor que texto fora do contexto é pretexto, né? Então, para você ter uma outra consequência que não tem nada a ver com o que é ali. Então, infelizmente, a gente vê muito hoje grandes produções cinematográficas com grandes filmagens, grandes estúdios ensinando a palavra de Deus de modo errado, tirando texto de fora de contexto, tirando algumas partes que só venha a colocar o que o ouvinte de repente quer ouvir. Mas a Bíblia, ela é completa, ela tem o que você quer ouvir e o que você precisa ouvir. Antes do que você quer ouvir, ela tem o que você precisa ouvir, né? Então, que maravilhoso isso, né, Valdir, que a Bíblia nos traz, né, Valdir? Coisa tremenda. Muito bom. Se quiser rodar ali um pedacinho do hino ali, nós já vamos. Coríntios nos limpa de todo pecado, em Gálatas redime sua criação, Efésios é nossa riqueza insondável, em Filipenses ele é o supridor.
é mediador. Tito e Filemon, amigo ele é. Hebreus é aquele que honra a fé. Tiago é o modelador da igreja. Em Pedro é a pedra que o mal esmagou. Muito bem. Então eu quero aí agradecer a todos vocês aí que nos acompanham, né? E também que você pode estar aí compartilhando, né? Aí a nossa live aí também pode entrar ali no canal do YouTube. Vai estar ali os vídeos também aí. Vai estar tudo ali, né? A página ali no canal Prudente Resgatando Raiz. Quer dizer. Glórias a Deus, né? Temos aqui a participação do irmão Bruno Roberto, né? Irmão Bruno, né? Eu tive o prazer de conhecer ele esses dias, né? Nosso coordenador da IBD ali do São Luís, né? Irmão Bruno, Deus abençoe a sua vida. Bênção de Deus esse canal, continue nessa força. Glórias a Deus, irmão Bruno, que está aí sempre nos acompanhando, né? Vamos seguir o que nós temos para essa noite, né? No estudo de como estudar a Bíblia. Então, desde a queda do homem, Deus planejou realizar a sua vontade, recuperar o seu estado pecaminoso, né? Então, veja que teve um processo desde o início, né? Desde a criação do homem, né? Deus procurou estabelecer esse processo, Deus procurou estabelecer a vontade que ele tinha para o homem. Só que o homem, desde o início do Éden, ele já caiu, já pecou, mas mesmo assim Deus continuou o seu plano. Se a gente for ver, como esse hino que nós rodamos desde o início, que Cristo, ele está de Gênesis a Apocalipse. Em cada livro da Bíblia, ele vai se revelar de uma maneira, né? Então, Deus sempre procurou esse conserto com o homem. E qual foi a plenitude disso? Jesus Cristo entregando o seu Filho numa cruz do Calvário para nos salvar, né? Então, vamos seguir ali de como estudar a Bíblia. Por que devemos estudar a Bíblia? Talvez que você que nos ouve, você que está nos ouvindo, você tem essa dúvida, por que estudar a Bíblia, né? Tem alguns porquês, e eu vou te dizer 3 deles. Se você tiver um papel, uma caneta, anote aí. Primeiro, porque a Bíblia, irmão Valdir, ela revela o Deus vivo e verdadeiro. E quando eu vejo isso, talvez você, quando você começa a estudar a Bíblia, você talvez queira se colocar em descobrir Deus, em querer conhecer Deus. Mas não é bem assim que a Bíblia ela quer relatar a você. Ela quer sim revelar, mas a vontade de Deus para a sua vida. A Bíblia não se preocupa, Deus não se preocupou quando Ele inspirou homens a escrever a Bíblia em revelar, né, em provar, ou melhor dizendo, em provar a sua existência ao homem. Ele existe por si mesmo, ele não precisa provar a sua existência, né? Então, para estudarmos acerca de Deus, consideremos um vocábulo que abrange esse estudo, que se chama que é tanto hoje em dia, muitos ainda falam mal, muitos ainda têm uma certa recusa quando se fala na palavra teologia. A pessoa que estuda teologia é uma pessoa que não tem Deus, que quer saber mais que Deus, que quer ir além do que Deus. Infelizmente eu tenho para te dizer nesta noite que você está enganado, né? Quando nós falamos de teologia, começando pelo significado da palavra, ela vem de duas junções de palavras gregas. Theos, né, significa Deus, e logia significa estudo. Portanto, teologia é estudo acerca de Deus, né? Não há nenhum outro livro como a Bíblia para revelar, que ensine acerca de Deus. Então, mas eu nunca vou estudar teologia, eu não quero saber teologia. Deixa eu te dizer uma coisa, quando você começa a ler a Bíblia, você está sendo um teólogo.
Você está estudando acerca de Deus, né? Então não deixa de ser uma teologia. Hoje o que nós estamos fazendo aqui não deixa de ser uma teologia. Estamos estudando acerca de Deus. Qual a sua vontade para a nossa vida? Qual que é o seu desejo para a nossa vida? Qual que é a forma, eu descobrindo o desejo dele para a minha vida, eu consigo me colocar numa forma para que eu também esteja no centro da sua vontade, né? Olha só que interessante, né? Então que você possa se localizar. A Bíblia, ela é como um GPS para nós, né? Ela ensina-nos a localizar onde que estamos, de que maneira que nós estamos, qual passo nós devemos andar, qual caminho que nós devemos seguir, né? Então ela é o GPS do cristão, né? E o bom é que, a gente estava falando do GPS, tu lê um versículo e o próprio versículo já te envia lá para o outro, né? Exatamente, né? É tudo uma consequência, né? Ele vai direcionando os caminhos, né? Então esse é o motivo, né? Porque ela é a palavra de Deus, é verdadeira, né? Então não há nenhum outro livro como a Bíblia que estuda, né, acerca de Deus. Somente a Bíblia fala de Deus de modo direto e singular. É claro que temos vários livros, e por que não dizer livros bons, né, que falam de Deus, né, que falam da vontade de Deus, mas só que se não tiver base bíblica, se não tiver direcionado em sincronia com a Bíblia, deixa de lado, meu irmão. Deixa de lado. Procure, já deixa um conselho aí para você que gosta de ler, para você que gosta de ler bons livros, né? Procure livros que estejam em sincronia com a Bíblia, né? Se tiver livro que não tenha algo a mais acrescentando que não está na Bíblia, deixa de lado, né? Nem gasta seu dinheiro buscando esse tipo de livro, porque a Bíblia, né, ela tem que ser o que vai guiar, ela tem que ser a que está na frente, ela tem que ser o que vai puxar você do caminho. E se nós for olhar para a história do cristianismo, por muito tempo a Bíblia ficou escondida, por muito tempo a Bíblia ficou a acesso restrito, né? Se você for estudar um pouquinho da história da igreja, você vai entender um pouco mais sobre o porquê que a Bíblia ficou restrita a muitas pessoas. Somente quando houve as traduções, né, para o alemão, depois para o inglês, que daí o povo começou a ter acesso à Bíblia, né? Porque as pessoas simplesmente queriam extrair coisas, né? Extrair algumas coisas com segundas intenções, né? Mas a Bíblia, ela é completa, ela tem tudo para você, ela tem tudo para nos ensinar. Então, o segundo porquê, né? Vimos aqui o porquê que a Bíblia, ela revela o Deus vivo, ela se revela o Deus vivo e verdadeiro para nós, né? Então, só concluindo aqui, embora ele tenha se revelado a si mesmo de várias maneiras, a Bíblia é a revelação mais autêntica e detalhada de Deus, né? Então ela não se preocupa em provar a existência, revela-o porque quis fazer-se conhecido o Criador e sustentador de todas as coisas, né? Então veja que interessante a Bíblia, né? Então, o segundo motivo pelo qual você deve estudar a Bíblia é porque ela é o guia, como nós falamos aqui, ela é um GPS, e ela guia para a salvação dos pecadores, né? Consideremos que a Bíblia é a revelação escrita que Deus faz de si mesmo. Veja que interessante que Deus faz de si mesmo ao homem, revelando o caminho da salvação em quem? Em Jesus Cristo, né? De modo claro, a Bíblia, ela traz para nós isso. Então ela traz ao homem como escapar das consequências do pecado, né? Então ela é um GPS, ela guia em caminho. Se você pegar um GPS de um carro, tu vai colocar aonde você quer chegar e ele vai te direcionando os caminhos que você não conhece, você não sabe o que vai ter, qual que é o caminho que você vai pegar na sequência, mas ele vai te guiando. A 100 metros você vira à esquerda. Mas por que eu devo virar à esquerda? Mas porque eu programei que eu quero chegar lá, né?
Então, hoje em dia, muitas vezes a gente não entende, hoje, porque quando nós, o que nós queremos para a nossa vida? Nós queremos salvação, nós queremos chegar no céu. Só que quando nós programamos o nosso GPS e ele manda nós seguir uns caminhos, de repente nós, mas meu Deus, por que esse caminho? Esse caminho é tão difícil, esse caminho é tão tortuoso, será que eu vou conseguir chegar lá? Não se preocupe, meu amigo, que lá no final tem a salvação, lá no final tem o céu te esperando. Então, somente siga ao que esse GPS chamado Bíblia Sagrada, e digo mais, ele é muito mais atualizado que um GPS, que o melhor do GPS que nós temos hoje, né? Nós temos GPS hoje que são guiados via satélite, que te guia certinho, mas ainda assim hoje ele ainda tem erro, e a Bíblia Sagrada já foi escrita lá atrás e nunca cometeu erros, né? Sempre direcionou. O homem, sim, quis ir por caminhos alternativos. E aí, achando que ele ia chegar lá na frente, acabou não chegando. Veja que interessante, meu Valdir, que nós isso temos. aí, mano. Eu quero agradecer aqui a irmã Dileta, né? Paz Borges. Ela diz assim: a paz do Senhor, Deus abençoe vocês, que a cada dia alcancem mais vida. Também temos aí o Ronaldo Expedito de Souza, lá de Guarujá do Sul. Ele também tem uma programação bonita aí, hoje o Baiano estava acompanhando, né? Que Deus abençoe, irmão Ronaldo, então, ele tem a programação de missão, né? Bíblia Sagrada, és a palavra de Deus, és o mapa da jornada dos que seguem para o céu, és a carta enviada que o atalaia tem na mão, és a vela da jangada que leva a salvação, livro de amor, livro que nos dá prazer, do Salvador, do Espírito e do saber, livro bendito, só em ti pode habitar. Palavra de amor que dos lábios do Senhor saiu para em ti falar. Bíblia Sagrada, és o livro de fulgor. Muito bem, como vocês estão vendo aí, a gente está rodando aí poucos louvor, né, que hoje mais é para lição, né? Então, as programação aí da segunda-feira estamos aí com Missão já e também no domingo, né? Domingo às 11 horas estaremos aí com a programação Cruzando as Fronteiras. Eliezer. Glórias a Deus, né? Então, seguindo ali sobre a Bíblia como guia, né, da salvação para os pecadores, então ela oferece condições para evitar, ela oferece os caminhos para você evitar o caminho do pecado. Como diz lá em Romanos 3:23. Eu não sei se o irmão Valdir já achou ali Romanos 3, capítulo 3, versículo 23, irmão Valdir. O que diz lá em Romanos? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Olha só. Então aqui ela já dá um início, né? Porque eu e você pecamos. Todo o ser humano pecou. Quando que ele pecou? Através de Adão e Eva. O primeiro casal que pecou. Porque todos pecaram e todos estão destituídos. Agora leia lá, irmão, capítulo 5 de Romanos ainda. Versículo 1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Ainda no versículo 8 do mesmo capítulo.
Pode ler, acho que até o versículo 11, pode ler para o ouvinte que está no ouvindo. Se você tiver com a tua Bíblia ali, abre a tua Bíblia, leia ali conosco. Né? 8. Versículo 8 do capítulo 5. Capítulo 5, versículo 8. Veja como Deus traça o caminho certinho, né? Para que nós saímos, né? Seguia, né? Mas Deus, o seu amor para conosco. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Olha só, quando nós ainda éramos pecadores, destituídos, né? Ele amou, por isso que diz que Ele amou você primeiro. Mesmo nós mortificados em pecado, mesmo nós destituídos, mesmo nós sem a promessa de salvação, Ele morreu por nós. Mesmo nós mortos em delitos, com a mente modificada, com a mente cauterizada pelo pecado, Ele nos amou porque Ele já tinha um plano para a sua vida. Deixa eu dizer alguma coisa talvez para você que está nos ouvindo. Você que talvez tenha pensado que a tua vida não tem mais jeito, que você já cometeu tanto pecado, você talvez tenha levado uma vida tão errada, talvez tenha dito assim, eu não tenho mais jeito. Deixa eu dizer uma coisa para você, Jesus Cristo já morreu por você, meu irmão. Jesus Cristo já morreu numa cruz do Calvário, o seu pecado já foi pago. Agora basta somente você aceitar essa morte de cruz, você aceitar Ele como o único, suficiente Salvador e Senhor da sua vida. Basta somente essa decisão você tomar. É o passo que você precisa dar. É a atitude que você precisa tomar. No capítulo 6, versículos 22 e 23, vai dizer mais algo ali para nós. Mas agora, libertados do pecado e feitos servo de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, porque Cristo Jesus nosso Senhor. Olha só como Ele cuida de nós, olha só como Ele nos fortalece no caminho, nos ensina, nos mostra a verdade, né? Qual que é o caminho, qual que é o salário do pecado, qual que é a consequência do pecado. Mas Deus, o dom gratuito, é a morte dele. Não tem como eu e você pagar, não tem preço. Foi um dom, é pela graça que nós somos salvos, é pela graça que eu e o Valdir somos salvos, é pela graça que você que nos ouve é salvo. Não há como pagar. Mas eu vou ter uma vida regrada, vou ajudar o próximo, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou contribuir ali. Mas se você não aceitar Ele, se você não passar pela porta da salvação, você não tem como herdar o reino dos céus. A palavra é clara. Você não tem vigor para se sustentar. É somente a partir do momento que você aceita Ele como o único, suficiente Salvador da sua vida. É a partir desse momento que o Espírito Santo começa a te moldar, começa a trabalhar em ti, começa a te fortalecer. E agora nós vamos para o nosso terceiro ponto. Depois que a Bíblia ela guia a salvação do pecador, para a salvação do pecador, ela parte para o outro processo. A Bíblia ela é também o meio santificador, que é o processo depois da salvação. É você melhor, hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. É um processo. Santificação é um processo. Quando que inicia esse processo? A partir do momento que eu aceito Jesus como Salvador. Você veio lá com algumas coisas, alguns resquícios do mundo. Mas eu não consegui abandonar isso aqui. Não se preocupe. Mas eu tenho minha vida toda errada, toda embaraçada. Não se preocupe.
Se preocupe em entregar a sua vida a Cristo. Tenha a atitude de entregar a sua vida a Cristo. Não se preocupe com as demais coisas. Que a partir do momento que você entrega a sua vida a Cristo e aceita Ele como Salvador e Senhor, e aí tem mais um detalhe, meu Roger, muitos querem Jesus somente como Salvador e não querem Ele como Senhor. É aí que está o problema de muitos. Quando você aceita Ele como Salvador e Senhor da sua vida, Senhor é aquele que ordena, é aquele que direciona, é aquele que manda, é aquele que faz você seguir, é aquele que você olha para Ele, não, eu vou seguir, é aquele que você obedece. Então não tenha Jesus Cristo somente como Salvador da sua vida, tenha Ele como Senhor da sua vida. É a partir daí que Ele vai permitir que o Espírito Santo te direcione todos os dias, te direcione para o caminho da santificação. Esse caminho é um processo. Santificar significa separar. É um caminho separado. É um caminho separado, mas separado de que forma? Separado das demais coisas, das coisas do mundo. Você vinha, é por isso que diz conversão. Conversão é quando você está indo aqui, você faz uma conversão, você retorna, você segue um outro caminho, e daí aquele caminho que você seguia começa a tomar mais distância. E a partir do momento que você segue esse caminho de santificação, é que você começa a trilhar. É um caminho estreito, é um caminho árduo, é um caminho difícil. Muitas vezes nesse caminho tem deserto, mas tudo tem um propósito para te moldar, para te ensinar, para fazer você melhor, para fazer você melhor do que ontem, para fazer você amanhã melhor do que hoje. Ninguém de nós aqui pode dizer, ah não, eu aceitei a Cristo, eu comprei uma Bíblia, eu estou indo na igreja, eu sou o melhor crente, eu sou o melhor salvo. Não, meu amigo, você está enganado. Você precisa trilhar, entender que você é falho, entender que você é fraco, que você está num caminho, que existe um adversário, que a partir do momento que você aceita a Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, você começa a trilhar um caminho que o teu adversário não quer. Até ali você andava em sincronia com o teu adversário. É por isso que muitas vezes você aceita Cristo e de repente vem uma tempestade, de repente vem um aprisionamento, parece que tudo cerca, parece que fecham as portas. É por isso que muita gente acaba se diluindo, por causa que vai para a igreja, aceita Jesus, às vezes, ah não, minha vida está ruim, eu não consigo ter uma vida melhor. E daí aceita Jesus, a sua vida parece que vira mais ainda de cabeça para baixo. É porque até ali você andava em parceria com o adversário. A partir dali você anda contra o seu adversário. A partir dali começa a haver uma guerra chamada entre guerra de carne e espírito. Eles sempre vão estar em guerra. Há sempre uma guerra dentro de você que está tentando seguir os caminhos. É isso que nós precisamos entender. Há sempre uma guerra espiritual entre carne e espírito. Eles sempre vão se opor. Eles sempre vão se opor. Mas não se preocupe. Se você tem um adversário, você tem um que peleja por você. Você tem um que peleja pela sua vida. Meu Deus, tem muita coisa para nós falar aqui, irmão Roger. Né, que maravilhoso. Eu quero agradecer aqui o irmão Daniel Petritaço, ele diz: a paz do Senhor, meus irmãos. Estamos acompanhando a programação e aprendendo da palavra de Deus. Amém. Que Deus possa abençoar aí a sua vida e muito obrigado aí pela companhia. Essa joia rejeitada pelo vituperador, és o livro para a senda contra o horror da corrupção. És o livro que nos manda fala desta salvação. Além do
Senhor, livro do céu, que transforma o pecador. Mas eu estava lembrando aqui do que o irmão estava falando ali sobre o pecado, né? E estava pensando assim, que muitos digamos, Cristo, na verdade, ele nos tira do pecado, ele salva nós, né? Mas também, digamos assim, a pessoa sai do pecado e de repente ele volta de novo, né? Mas nós não podemos esquecer, né, que Deus, ele manda, ele tira, no caso, né, do pecado, na verdade, e ele manda, agora vai e não peques mais, né? E muitos continuam, né? Exatamente. Então acho que fica difícil, né, para, digamos assim, eu saí, fui com Deus, Deus me perdoou, mas daqui a um pouquinho, por qualquer coisinha, qualquer deslize, estou fora de novo, né? Simplesmente cai de novo. Acha que a partir dali, ele aceitando, às vezes, irmão Valdir, eu entendo assim que muitos, por não conhecer a palavra de Deus, por talvez não ser instruído a palavra de Deus, porque a Bíblia, ela é clara, né? Nós devemos aceitar a Ele e deixar que Ele comece a nos moldar. Aceitar a Ele, por isso que eu falei antes, aceitar Ele como o Senhor das nossas vidas, né? Nós só não podemos querer Ele só como Salvador. Se você querer Ele só como Salvador, você vai aceitar Ele, mas você não vai querer seguir o que Ele ordena. Você vai querer só pegar alguns textos fora de contexto e aplicar a sua vida. Não, aqui eu vou... isso daqui não é muito para mim, então nem vou ler isso daqui. Não, você tem que seguir certo. É por isso que hoje em dia muitos aceitam Jesus como Salvador de sua vida e dali uns dias cai de novo, né? Dali uns dias não consegue resistir, né? Simplesmente o diabo vai lá e traga de novo. Começa a seguir no caminho largo, não quer seguir o caminho estreito, né? Então por isso que tem, né? É verdade. E outra coisa assim, sobre a palavra de Deus, é que muitos, não vamos dizer a maioria, assim, sabe, minoria, que não estão pregando a verdade, o que está na Bíblia, na verdade, né? Porque Exatamente. você olha lá o versículo, não, esse versículo está meio pesado, esse aqui eu não posso, né? Não vou falar isso aqui porque vai pegar com fulano, né? E de repente ele está fora, né? Então, eu acho que muitos estão deixando de falar o que está na Bíblia, o que é verdade, né? Exatamente, né? Então, às vezes, para atingir maiores públicos, né, coloca palavras mais de massagear o ego, mas que tenha mais o homem como centralizado, e aí tira alguns textos, né? A Bíblia, meu irmão, ela vai se completando. Como o irmão Valdir falou antes ali, ela vai se completando. Um versículo, ela vai levando a outro. Se você pegar um versículo e tirar ele e aplicar de uma outra forma, você acaba tirando totalmente fora. Você pode direcionar para um outro caminho. E aí está o grande perigo, né? E aí está o porquê de muita gente que não consegue se sustentar. Aí ele começa só a ouvir o que ele quer, mas de repente ali na frente o inimigo coloca uma pedra no caminho dele e ele simplesmente tropeça, porque não está fortalecido, porque ele não permitiu ser direcionado por Deus. Ele permitiu que o homem simplesmente direcionasse ele, né? Vamos seguir ali, que o tempo passa, o tempo voa, né? A Bíblia apresenta então o caminho de santificação através da remissão dos pecados, pelo sangue de Jesus. Lá em Hebreus, capítulo 9, versículos 7 e 8, vai dizer algo para nós. Mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo, dando nisso a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé e primeiro tabernáculo. Olha só, que interessante, né? Para que você entenda um pouquinho melhor, lá no versículo 11,
do mesmo capítulo. Versículo Mas 11. vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito, tabernáculos não feito por mão, isto é, não desta criação. Então, vindo Cristo, o nosso sumo sacerdote, se você for estudar ali no Antigo Testamento, Deus estabeleceu uma forma do homem pagar o seu pecado. Deus estabeleceu uma forma do homem propiciar o seu pecado. Era através, ele pecava, levava um animal até o seu sacerdote e ali ele fazia o sacrifício. Esse animal morria, pelo pecado dessa pessoa. Mas vindo Cristo, o Cordeiro de Deus entregou-se a si mesmo. O seu sangue foi vertido, o seu sangue foi derramado, o seu legítimo sangue foi derramado. Ele se entregou por si mesmo, por mim e por você. Ali foi simplesmente, por isso que hoje não se sacrifica mais por nosso pecado, uma vez que ele morreu, não há necessidade. O nosso pecado, como eu já falei, que já foi pago. Ele morreu por toda a humanidade, independente da sua situação. Ele morreu por você também. Ele deseja entrar na sua vida também. Ele deseja transformar você também. Só basta você permitir isso. Só basta você deixar que ele entre na sua vida e faça essa transformação. Mas vamos seguindo ali. A palavra de Deus, uma vida santificada torna-se vibrante, corajosa, apta a vencer as tentações e evitar a prática do pecado. Então, o estudo da Bíblia nos ensina não só que podemos ser salvos da condenação do pecado, mas também a poder vencer o poder do pecado. Então, ele não nos ensina a trilhar um caminho distante do pecado, mas ele ensina a nós vencer nas investidas do nosso adversário. Ele nos ensina a você vencer, a vencer as tentações, a você saber que aquilo que está acontecendo ali, mas não é nada, é só um pouquinho, ninguém está vendo. Ele ensina, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus te ensina, o Espírito Santo vai já te falar, olha, esse pouquinho aí vai ter uma consequência que pode levar à morte espiritual lá na frente. Então não siga aquele caminho, siga esse caminho. Siga esse caminho que eu te direciono. E ele te fortalece a você seguir nesse caminho. Todos nós somos bombardeados hoje, independente de quem você é, independente de como você está, todos nós somos bombardeados hoje em dia por diversas flechas do inimigo tentando nos tirar do caminho. E basta que nós possamos, então, trilhar esse caminho de santificação, esse caminho de aperfeiçoamento, que é lá no final, é uma carreira, meu Valdir, é como se nós estivéssemos numa corrida. Nós estivéssemos numa corrida, nós precisamos chegar nesse caminho, nós precisamos adentrar nesse caminho, nós precisamos chegar lá na frente, nós precisamos chegar, o que você está deixando para os seus filhos, para a próxima geração que está vindo aí, o que você está ensinando, o que você está deixando de legado, quando você passar o bastão lá na frente, quando você entregar lá na frente. Então que nós possamos guiar, deixar que Deus guie a nossa vida, deixar que Ele permita nós ser guiados por esses caminhos, É o que o pastor nos falou agora esses dias aí. Que Deus abençoe o pastor Valdir, um grande abraço lá, sua família também, e da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, quilômetro 72, Até ele comentou um dia na igreja assim que por mais que eu esteja lá dentro da igreja, eu vou colocar eu na frente, por mais que eu esteja lá dentro da igreja lá, aí eu saio, o pastor me vê lá, tudo tranquilinho, de gravata, terninho bonitinho e tal, mas a partir do momento que eu saí de dentro da igreja, ele não está mais me vendo, De repente eu saí dali, eu estou fazendo algo, vou fazer algo aqui, mas o pastor não está vendo, O pastor não vai me ver isso. Mas nós não podemos esquecer que Deus está nos contemplando, Ele nos contempla em todo lugar que nós estamos, Eu posso até esconder do pastor, mas Deus não,
É bem isso, irmão Valdir. Muitas vezes a gente acha que nós precisamos ser bem crentes só dentro da igreja, só na frente da minha esposa, só na frente dos meus filhos. Mas Deus, Ele contempla onde você vai. É da mesma forma que você, quando você permite que o Espírito Santo trabalhe dentro de ti. Você não pode tomar uma vida de uma forma que você deixa o Espírito Santo dominar sua vida somente lá no culto, quando você está adorando a Deus. Tem até alguns hinos que dizem, visita-me Espírito. Não, você precisa deixar que Ele faça habitação dentro de ti. Você precisa que Ele habite dentro do teu ser, para que daí Ele possa reger a sua vida. Se nós formos estudar o Antigo Testamento, o Espírito Santo, Ele vinha em determinadas tarefas. Vamos citar aqui o exemplo de Sansão. Sansão foi tomado pelo Espírito, e onde ele ficou forte, onde ele conseguia vencer batalhas, onde ele queria, mas foi só um momento. Grandes homens, o Espírito Santo habitava neles por um momento, com uma certa ocasião, para uma certa serviço. Vários homens de Deus. Mas nós temos que entender que a partir do momento que Jesus morreu por nós na cruz do Calvário, Ele vai dizer o seguinte: eu vou mandar um outro. Outro quer dizer uma pessoa da mesma natureza minha, o Espírito Santo, para Ele vos guiar, porque vocês não vão conseguir trilhar esse caminho que eu propus para vocês sozinhos, não, vocês vão cair. Então, eu vou mandar um outro, e esse outro chamado Espírito Santo, Consolador, o que vai estar junto de vocês. Ele vai fazer morada dentro de vocês. Ele vai fazer morada dentro de ti. E aí então eu digo, não coloque o Espírito Santo só em alguns momentos da sua vida. Você precisa ter Ele na igreja que você congrega. Quando você está no caminho da igreja para casa, quando você está dentro da tua casa, quando você está no caminho para o seu serviço, quando você está lá no seu serviço. Não é dentro da igreja que o adversário vai te tentar, não. É lá fora. É lá fora que é o campo de batalha. Você precisa entender isso. Na igreja nós vamos para nos fortalecer, para nos alimentar, para nos tornarmos mais fortes. Você está aqui assistindo hoje essa palavra para você se fortalecer. Mas é lá fora que é a batalha. Não é só aqui, é lá fora. Você precisa entender isso. Veja então, e a Bíblia, ela tem esses caminhos, para você se direcionar nela. Então, eu tenho certeza que Deus, Ele vai começar a moldar. Eu tenho certeza que depois desse estudo você vai começar a deixar o Espírito Santo a trabalhar, fazer morada dentro de ti. É isso que Ele deseja para a sua vida. Tinha muito mais assunto aqui, mas a hora se foi. A hora corre, né? É gostoso a gente estar ouvindo, né? E compartilhando a palavra de Deus, né? Porque a gente já pensa, poxa, 1 hora é muito tempo, né? Mas quando a gente começa a se aprofundar, a gente vê que a hora anda. Exatamente. Né? Tinha um assunto aqui muito interessante, vamos ter que deixar para o próximo programa, né? Que como estudar a Bíblia, qual que é o procedimento, né? Procedimento devocional, né? Quais são os passos, procedimento intelectual, né? Então nós vamos estar estudando, né? De que forma que você deve se direcionar, né? Para estudar a Bíblia, né? Livro sagrado, bem-aventurados são os que cantam o louvor que registras com amor pela nossa salvação. Bíblia Sagrada, és a luz do meu Brasil, és a lança e a espada deste povo varonil. És nos dedos o brilhante do
minha linda flor. Muito bem, então, meus queridos irmãos, estamos aí chegando ao final, né? E o irmão Eliezer vai estar aí orando no final aí e também apresentando as lições do próximo programa, também do próximo domingo, né? E agradecendo já a vocês aí que estão nos acompanhando. Então vamos orar pela sua vida, depois nós vamos estar apresentando também as lições que nós estamos estudando atualmente nos domingos nas nossas igrejas, né? Que tem sido bênção, papai de Deus, tem sido conosco, né? Grandes lições, né? Que Deus tem muito falado conosco por meio dessas lições, né? Então eu quero orar pela sua vida nesta noite. Você que está escutando, talvez esse programa gravado, né? Você pode acompanhar lá pelo canal, esse programa que é gravado. Então, eu quero orar pela sua vida nesse momento. Eu não sei o que você está passando. Talvez você tomou uma decisão a partir de hoje na sua vida. Então, vamos orar, que o Espírito Santo ele vai te visitar nesse momento aí. Amado Deus e querido Jesus Pai, maravilhoso. nós te louvamos, Deus, te agradecemos, Obrigado, ó Deus, Senhor por Jesus, tudo por quanto tudo o Senhor que você tem diz, feito, Pai. Pai. Ó Deus querido, pela Espírito sua Santo obra, de Senhor Deus, obrigado, através meu da sua Pai amado. palavra, através do seu Espírito Santo Filho, de Pai, Deus. morrendo numa cruz do Calvário, Eu creio, Senhor Jesus, Deus. eu creio, Ó Deus Pai. querido, talvez ali do Obrigado, outro lado Senhor, tenha uma pessoa essa entregando a oportunidade que sua você tem vida a concedido, Cristo meu Pai. nesse momento. Sim, Talvez Espírito tenha uma Santo de pessoa, Deus. Pai, no outro lado, Jesus entregando, maravilhoso. retornando Verdade, para os seus Senhor. caminhos, Nos dá Pai. entendimento cada vez mais Escreve, da Pai, tua seu palavra, nome no Senhor. livro da vida, Sim, Senhor Jesus Deus. maravilhoso. Ó Deus querido, Espírito retoma, Santo Pai, uma de Deus. aliança, Pai, com esta Glorificado teu pessoa, santo, Pai. bendito nome, Ó Deus Pai. querido, fortalece Jesus ela nos seus maravilhoso. caminhos, Pai. Nós te Fortalece, adoramos, Senhor Deus, Jesus. essa vida, Pai, que talvez Obrigado, esteja Pai. angustiada, Sim, talvez Jesus esteja maravilhoso. passando por um Eu creio, momento Pai amado. difícil, Pai. Ó Deus querido, Espírito Santo trabalha, de Pai, Deus. nesse coração, Pai, Glorificado teu endurecido. santo e bendito Vai nome, moldando, Pai. Senhor Deus, esta vida, Sim, Pai, Jesus nesta noite, maravilhoso. nesse momento, Pai. Deus Ó da Deus glória. querido, nós cremos, Nós te Pai, na louvamos, Senhor transformação, Jesus. assim Obrigado, como o Senhor meu Pai. transformou a minha vida, Espírito assim como o Santo Senhor de transformou Deus. a vida dos nossos irmãos. É, Ó Deus Deus maravilhoso, querido, glorificado transforma teu esta santo vida, nome, Pai, Senhor. para que se torne, Senhor Deus, uma Espírito bênção, Santo, uma nos ferramenta enche, Pai nas suas querido. mãos, Pai. É o que nós te Glorificado teu pedimos, santo Pai, te nome, Senhor agradecemos, ó Jesus. Deus, em nome Em nome de de Jesus. Aleluia. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Nós temos as nossas lições bíblicas, né? Que nós estamos estudando na nossa escola bíblica dominical. Essa lição aqui é uma lição de adolescentes, né? De 13 a 14 anos. No caso da nossa igreja, adolescentes ali de 9 anos já estão estudando também essa lição, né? E o próximo domingo vai ser estudado confrontando a nossa natureza, né? Estamos estudando sobre as cartas, né? E vai falar sobre confrontando a nossa natureza. Veja que interessante, né? Os adolescentes já cedo aprendendo a confrontar a natureza humana, né? Tem muito a ser estudado aqui disso que nós estudamos aqui nessa noite, nessa lição, né? Os jovens, eles estão estudando uma lição também, ensina-nos a orar, né? A lição do próximo domingo deles vão falar de Ana, uma mulher, a oração de uma mulher angustiada, né? Para quem não conhece, Ana, antes dela ter, ela não tinha filho, né? Antes dela ter Samuel, né? Ela foi fazer uma oração a Deus e ali não saiu palavras, saiu apenas gemidos. E adivinha, o Espírito Santo estava ouvindo ela, levou ao céu e Deus atendeu a oração dela. Talvez nesta noite você não tenha forças para orar. Talvez você só tenha gemidos, mas mesmo que sejam gemidos, Ele vai te ouvir, Ele está aí do teu lado te ouvindo. Então os jovens vão aprender essa lição maravilhosa no próximo domingo. E os adultos estão estudando essa lição também maravilhosa, irmão Valdir. Tem sido bênção essa lição, o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina, né, bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Próximo domingo,
vamos estudar sobre a atualidade dos dons espiritual. Domingo passado falamos sobre batismo no Espírito Santo e esse próximo domingo vamos falar sobre a atualidade dos dons espiritual. Eu estava lendo essa semana hoje, tem muita coisa ali que Paulo aos Coríntios, ele ensina muita coisa ali sobre a questão dos dons espirituais, né? Para nós se tornar um pouquinho mais, né, adultos, né, na palavra de Deus, e tem muita coisa para nós aprender. Então, venha, você traga a sua família, traga seus filhos, venha para a Escola Bíblica Dominical todos os domingos, a partir das 8h30 da manhã. Você pode se direcionar até a sua igreja, na nossa igreja ali também está com as portas abertas, se você quiser vir, ali no quilômetro 72, ali na Estrada Nova, né? Então, você pode vir, tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida. Vem mais de Deus aprender, fortalece, faz crescer. É domingo de manhã na EBD. Os jovens aprendendo, adultos sim estão, também os pequeninos, as crianças. Que legal! Oh, que momento sem igual, cresce na fé e no saber, vem com a família pra EBD. É isso aí, então, meus queridos irmãos. Queremos agradecer a todos vocês aí também, né? O Deserto tem feito o convite aí. E é sempre bom a gente estar junto, né? Aprendendo domingo de manhã. A cama não deixa, né? Alguns sair da cama, né? É um pouco pesado, né? É bom ficar na cama, né? Mas é gostoso também a gente acordar cedo e ir para a casa de Deus aprender, né? E também você aí que de repente é um professor ou é quase um professor, vai lá e nos ajude também, né? Até o nosso professor mesmo, né? As igrejas necessitam de professor também para ensinar, né? Muitas das vezes a gente vê pessoas dizer, eu já sei tudo, né? Mas se você sabe, vai lá e ajuda a ensinar nós, né? Exatamente, né? Todo professor, ele precisa ouvir, né? Então, se você não ouvir, se você diz que sabe, mas se você não ouve, não tem como você continuar sabendo, né? Então, você precisa estar sempre aprendendo, né? E tenho certeza que a Bíblia, como uma palavra viva, ela sempre vai ter algo para nos ensinar, né? Muito bem. Eu quero agradecer todos vocês aí que nos acompanharam, né? Se vocês gostaram, estão gostando dessa programação aí, envia pra gente aí, né? Dão aquela forcinha para nós aí, né? A gente vai ficar muito grato aí com a sua participação, colaboração também, né? E pode compartilhar também, enviar aí para os seus amigos, né? E a gente vai ficar bastante contente, né, irmão Lisé? É isso aí, você que ajuda também a ministrar, né? Você compartilhando, você curtindo, você vai levar mais longe essa programação, e não para que nós venha aqui se vangloriar nós mesmos, não, para que a palavra de Deus ela atinja corações, né? Talvez uma pessoa que está lá ouvindo, né, está passando ali e ouve essa programação e Deus fala com ela, então através da sua vida, que você foi um canal para que foi usado para compartilhando essa programação. Então, esteja sempre junto conosco, eu tenho certeza que Deus, ele recompensará cada um de vocês. É isso aí. Meu muito obrigado, então, que Deus possa abençoar a todos vocês aí e um ótimo final de semana, e no domingo estaremos aí com a programação às 11 da manhã, cruzando as fronteiras. Deus abençoe a todos vocês. A paz do Senhor, Deus abençoe. Por que tanta fome na terra? Por que tantas guerras? Por que a desgraça vagueia por todo lugar? Por que tanta gente sofrendo, chorando e gemendo? Ah, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque muitos jovens se entregam no mundo das drogas, tentando fugir desse mundo em viagens fatais.
Porque a família decai cada dia que passa mais e mais. Por quê? Por quê? Por quê? É falta de Deus, é falta de Deus. O mundo precisa parar e olhar para Deus. É falta de Deus, é falta de Deus. O homem tem que admitir que precisa de Deus.